Olá, que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos, hoje e sempre. Nós queremos falar, nesta oportunidade, sobre a imortalidade da alma. Jesus nos colocou que ele não veio destruir a lei nem os profetas, mas para se fazer cumprir. Além dele nos mostrar, reafirmar a fé, a crença no Deus único, ele também, principalmente, veio nos ensinar o amor. Em todas as suas passagens, ele nos falava de amor, ele nos dava o exemplo, e falando sempre ao Espírito imortal, usando às vezes parábolas que envolviam as pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia, mas falando ao Espírito imortal. Ele então nos ensinou o amor e também nos trouxe essa ideia da imortalidade da alma, e nós vamos encontrar em várias passagens. Em Mateus 28, 16 e 20, nós vamos encontrar a sua presença junto aos discípulos. Naquela noite, encontrava-se os discípulos reunidos à porta fechada, com medo dos judeus. E quando Jesus surgiu no meio deles, saudando-os: a paz seja convosco. Depois de saudar os discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. E qual não foi a alegria deles ao verem o Senhor? Ele tornou a falar-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprando sobre eles, acrescentou: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem a alguém os seus pecados, perdoados ficam. Se recusarem a perdoá-los, ficarão por perdoar. Um dos discípulos, Tomé, não se encontrava ali com os outros. Mais tarde, quando os outros discípulos lhe contaram: vimos o Senhor, ele replicou: não acredito, a não ser que veja as feridas dos pregos nas suas mãos, ponha nelas os meus dedos e toque com a minha mão na ferida do seu lado. Passado 8 dias, os discípulos estavam outra vez juntos. Nessa ocasião, encontrava-se Tomé também presente. As portas estavam fechadas, mas, tal como antes, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca o dedo nas feridas das minhas mãos e a tua mão no meu lado. Não seja descrente, acredite. Meu Senhor e meu Deus, exclamou Tomé. Então Jesus observou: credes porque me viste. Felizes os que não me viram e mesmo assim creem. Então nós vamos encontrar na doutrina espírita uma literatura vasta, onde os espíritos vêm, através dos médios, trabalhadores, trazer as mensagens, os ensinamentos, desdobrando, esclarecendo, explicando os ensinamentos de Jesus. Então nós sabemos que todos nós reencarnamos em várias ocasiões para irmos crescendo, evoluindo espiritualmente, moralmente e até mesmo intelectualmente. Nós tomamos em cada nova existência um novo corpo físico. Com o passar do tempo, e é natural, ele vai se desgastando. Ou alguns que têm uma outra programação desencarnam ainda antes de atingirem a velhice e chegarem ao fim da existência. Então Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, aos benfeitores, qual é a causa da morte dos seres orgânicos? E eles respondem, muito natural, a exaustão dos órgãos. Então Kardec volta a perguntar: pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim,
Pois, se a máquina estiver mal montada, ou se a sua mola se quebra, ou se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, quando na nossa máquina orgânica, digamos assim, o nosso corpo, tem algum problema, algum órgão vital é afetado, nós abandonamos o corpo, nós saímos, nós desencarnamos, como nós colocamos no Espiritismo. Porque nós nascemos e iremos desencarnar, todos nós. Isso é uma fatalidade em nossa vida, que nós não podemos, não conseguimos evitar, certo? Então, no momento em que, determinado por Deus Pai, em que acontece essa separação do espírito e do corpo. Muitas vezes, nós achamos que a vida biológica nossa deve seguir um curso natural, né? Os mais velhos primeiros, mas Deus Pai tem seus desígnios, suas leis, tem as oportunidades que nos oferece de nós crescermos, evoluirmos. Então, muitas vezes nós vivemos no mundo como se fôssemos seres materiais e não seres espirituais. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na matéria, aprendendo. E muitas vezes nós esquecemos disso. Não nos preparamos, não refletimos sobre isso, não estudamos as leis, porque a lei da reencarnação é uma lei. Então, às vezes, nós temos insegurança a respeito desses assuntos. E, às vezes, tememos. Mas se nós vivermos com tranquilidade, com paz, com amor, como Jesus veio nos ensinar, com certeza nós iremos ter um despertar no outro plano sereno, tranquilo, abençoado. Então Kardec pergunta, na 154, questão 154, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Então muitos têm medo da morte, pensando que o sofrimento, que a dor é intensa no momento desse desenlace. E os espíritos respondem, não. O corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Então é um momento de libertação para aquelas pessoas, para aquelas almas que estiveram na Terra, cumpriram seu dever, que foram amorosas com seus semelhantes, né? Todo o processo de evolução e de amor que nós temos o dever de buscarmos viver aqui na Terra. Porque os espíritos mais evoluídos, quanto mais é evoluído o espírito, quanto mais bondoso ele é, quanto mais próximo do Criador ele está, mais simples, mais serena é essa passagem da morte, como nós chamamos. Então, os benfeitores que escreveram a história de Joana d'Arc, eles falam que quando ela chegou a ser incendiada na fogueira, que foi queimada, o espírito dela já havia sido retirado e ela não sentiu mal, não sentiu dor alguma. Na 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Que sensação que nós temos quando nós nos reconhecemos, né? Tem até uma obra que fala morri e agora, né? Então nós precisamos refletir sobre isso. Os benfeitores nos orientam que nós devemos refletir, porque em algum momento de nossa existência nós faremos a viagem, faremos essa partida. E será individual e intransferível. Estaremos nós com as nossas conquistas, com as nossas vitórias, com os nossos benfeitores, cada um segundo as suas obras, como nos recomendou Jesus. Então ele pergunta, né? Qual a sensação que o espírito experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo do espírito? Os espíritos respondem, depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado de o haver feito.
Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Então, Kardec pergunta também na 160. Os espíritos encontram imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, segundo as afeições que tenham mantido reciprocamente. Então, nós nos encontramos com as pessoas que nós temos afeição, que nós temos laços de amor, que nós temos laços de amizade. Continua, quase sempre eles os vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então, segundo a afeição, segundo a simpatia, segundo a sintonia por afinidade que nós temos, nós vamos nos encontrarmos com os nossos afetos, com os nossos familiares, com aqueles que nos antecederam, amigos, né? E que muitos deles vêm receber o que está chegando através da desencarnação. Então, nós vamos encontrar várias obras que nos falam. Nós temos a coleção André Luiz, ditada pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, em que a FEB denominou A Vida no Mundo Espiritual, coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, nós podemos encontrar ali 13 obras nessa coleção. Né? Começa por a primeira, Nosso Lar, em que André Luiz conta a sua trajetória, a sua passagem para o mundo espiritual, os primeiros anos em que ele se debateu, nos ambientes em que ele se encontrava sintonizado, depois foi transferido para o Nosso Lar, a movimentação, o funcionamento do Nosso Lar e assim por diante. Então, esse é o primeiro livro. Aí nós vamos ter os outros, Mensageiros, Missionários, Libertação, são obras de estudo realmente. Nós temos o último, que é A Vida Continua, né? Que é um romance. Então nós vamos encontrar Nosso Lar o primeiro e o último, A Vida Continua. Nós já encontramos um filme também que nós podemos assistir, filmes muito bem produzidos, com excelente qualidade, que nós podemos ver esses livros através do filme. Então são 13 obras que fazem parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, se nós quisermos saber mais, conhecermos melhor qual que é o processo, o procedimento, como que vivem os espíritos aí nessas colônias espirituais, nós vamos encontrar nessas obras. Podemos lê-las, podemos estudá-las, está à disposição de todos. Nós vamos ver também no nosso grande estrela, Francisco de Assis, quando ele nos coloca no final da sua oração sublime, o trovador de Deus, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ele nos dá um roteiro para a nossa vivência, para a nossa conduta, para sermos irmãos, sermos realmente seguidores do Cristo, sermos cristãos na nossa vivência. E aí ele encerra então, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mais uma prova da imortalidade do Espírito que vem através desta linha da oração de Francisco de Assis. E Jesus, muitas vezes, nos deu palavras de alento, de conforto, de esperança. Na casa de meu Pai há muitas moradas, nos disse ele. Então nós somos numa diversidade muito grande. Nós já sabemos de seres luminares, estrelas que vieram para a Terra em missão e transformaram
a humanidade, né? O próprio Francisco Cândido Xavier, que trabalhava durante o dia e às vezes virava à noite atendendo as pessoas. Escreveu mais de 400 obras, todos os direitos autorais doados, não ficou com nada. Tivemos a oportunidade de visitar a casa dele, lá em Uberaba, muito simples, uma caminha simples, uma mesinha, fogão simples, com mais de 400 obras psicografadas. Então, há também os espíritos menos evoluídos. Nós também temos as nossas provações, mas precisamos ter fé em Deus. Porque para cada um de nós, dependendo da nossa afinidade, das nossas conquistas, teremos uma boa oportunidade de ingressar numa morada do Pai. Elas são diversas. Desde os mais simples, ainda equivocados, ignorantes, que gravitam ainda nos mundos e na própria Terra, que permanecem depois do desencarne, até os espíritos bem-aventurados, que têm a visão do infinito, que podem se deslocar de um mundo para outro. Este é o nosso objetivo, o nosso crescimento espiritual, nos tornarmos seres integrais conhecedores, espíritos crísticos. Nós podemos, nós devemos, e esse é o nosso destino. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então Jesus prepara um lugar para cada um de nós. Nós não devemos temer. Nós devemos sim ter esperança, confiança em Deus. Tanto nós que estamos encarnados, até aqueles que já partiram, muitos até pela ocasião da pandemia, que nós possamos transmitir, através do pensamento, através da oração, a confiança em Deus e a certeza de que cada um de nós, de que Jesus nos espera em uma das moradas que Ele nos prometeu preparar. E com certeza são muitas e belas as moradas. Vamos seguir adiante. Vamos ter fé. Vamos buscar conhecer. Vamos nos conectarmos com Jesus. Ele nos espera com seus braços abertos. Muito obrigado e muita paz a todos.